tu serás uma bênção. Não foi isto. Deus não disse, Abraão, se tu me obedeceres. Ou seja, Deus não disse, Adão, se tu me adorares, continuarás a viver a vida que tens. Continuarás no jardim que eu te coloquei. Se tu me honrares, Deus disse, se tu me obedeceres. Deus não disse, Adão, se tu encheres uma igreja com crentes, continuarás a viver no jardim. Se tu orares muito, se tu jejuares muito, não. Deus não deu o ministério de louvor a Adão. Não foi isto. Ele disse, se tu me obedeceres, continuarás a viver a vida que eu te dei. O que aconteceu depois que Adão desobedeceu? Ele perdeu a vida de Deus nele. A vida de Deus que estava nele, ele perdeu por causa da desobediência. E Adão não apenas perdeu a vida de Deus que estava nele, porque em Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia declara que Adão não apenas perdeu a vida de Deus que estava nele. Em Gênesis 2, ele diz de que Deus soprou nas narinas de Adão. E Adão tornou-se uma alma vivente. Tornou-se alma vivente. Quer dizer que ele só se tornou alma vivente por causa da vida de Deus que foi injetado nele. Deus transferiu a vida dele em Adão. Então Deus disse, se tu me obedeceres, a vida que eu te dei continuará com você. O que acontece quando Adão desobedece? Perdeu a vida de Deus. Não só perdeu a vida de Deus, mas como também perdeu o dom de ser chamado filho de Deus. Perdeu o dom de ser chamado filho de Deus. E não só perdeu essas duas coisas, mas como também perdeu o lugar. O lugar da vida. Perdeu a casa. Perdeu o jardim de Éden. Perdeu o lugar. Éden significa o lugar do prazer, o lugar do deleite. Ele perdeu isto. Por quê? Por causa da desobediência. Ele perdeu isto. Não perdeu a vida de Deus nele porque deixou de adorar a Deus, porque deixou de louvar a Deus, porque deixou de orar, porque deixou de jejuar. Não. Mas também não estou a incentivar de que não pode orar, nem adorar e nem jejuar. Mas estou a te mostrar o princípio da obediência. Só perdeu tudo isso porque desobedeceu. Você conhece a história. Então a Bíblia declara que esses 10 leprosos, eles obedeceram a Deus. Eles foram obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pela caminhada, eles foram curados. Jesus disse, vão, se mostrem ao sacerdote. Mas ainda não estão curados. Jesus está a dizer, vão, se mostrem ao sacerdote. E pelo caminho, eles foram curados. Mas a Bíblia declara que, ao verem eles curados, os 9 avançaram. Que era sacerdote, entendeu de que era necessário voltar. Para quê? Para agradecer de onde veio a cura. Antes que o sacerdote me veja, antes que eu testemunhe ao sacerdote, eu preciso agradecer a quem me curou. Então ele voltou. E este homem era samaritano. Era samaritano. Podia ser, se calhar, um judeu, mas não foi judeu, foi um samaritano. Aquele que menos conhecia a Deus, que menos conhecia o Senhor. Porque o Senhor vinha para a casa de Israel. Ele veio para a casa de Israel. Ele veio para os judeus. Mas foi o samaritano, o estrangeiro, que voltou para agradecer. Em João capítulo 1, 9, 11, a Bíblia declara que ele veio para os seus, só que os seus não o receberam, só que os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto receberam,
foram dados o dom de serem feitos filhos de Deus. Esse samaritano voltou agradecendo a Deus, adorando a Deus. Ele, quando chega, prostrou-se aos pés de Jesus, prostrou-se o seu rosto em terra, adorando a Deus. E Jesus, vendo-lhe, perguntou: não eram 10 os que foram curados? Uau! Jesus só havia liberado uma palavra: vão, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Mas agora, quando o leproso volta, Jesus está a perguntar: não eram 10 que foram curados? Quer dizer que a palavra liberada era cura. Aleluia! A palavra liberada era cura. Porque a cura não estava no caminho. A cura estava na palavra liberada. A cura estava na obediência da palavra liberada. Porque todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Ele é a palavra. Não foram 10 que foram curados? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro, a este samaritano. Queridos irmãos, há uns vão viver o milagre de Deus só no primeiro nível, já não vão avançar. Outros vão avançar para outros níveis. Uns só viverão da cura, forem curados a sua lepra, mas outros, além da cura, receberão algo maior do que a cura, a salvação. Porque o que mais importa é a salvação. Porque quando você é salvo, você é curado. Então Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! A tua fé te salvou. Ele foi salvo mediante a fé dele. Ele foi salvo por conter, por ter e manifestado o espírito de gratidão. Quantos de nós não sabemos agradecer a Deus em tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas? Nós nem sequer tiramos um tempo para dizer: Senhor, obrigado. Hoje o que sou é pela sua graça, pelo seu favor. Hoje se tornei um homem, um marido, uma mulher, mãe, um pai. Foi pela sua graça. Hoje tenho um ministério avançado, uma igreja cheia, é pela sua graça. Mas nós pensamos que é pela nossa capacidade humana. Enganoso é o coração do homem. Mas este leproso, este samaritano, ele pensa de forma diferente. Ai, bem-aventurado seríamos nós se pensássemos como esse leproso, em voltar para agradecer. Porque aqueles que agradecem não apenas recebem por aquilo que eles agradeceram, mas recebem mais. Porque quando você agradece, em outras palavras, está a dizer: Senhor, faz mais quando puderes. Porque o espírito de agradecimento motiva a quem faz, a quem pratica, a quem ajuda, a quem oferece. Sejamos gratos ao Senhor. Seja grato ao seu irmão. Seja grato ao seu próximo. Ainda que seja pequena coisa, seja grato nas pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas coisas, para que o Senhor te coloque grande nas grandes coisas. Se não for fiel nas pequenas, como que o Senhor vai te confiar nas grandes? Como? Não há como. Sejamos gratos. Sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos. Se queremos ver a mão do Senhor operar em nossas vidas de forma constante. Porque tem pessoas que são abençoadas, mas de forma única. Recebeu a bênção hoje, nunca mais. Mas tem uns é contínua, por causa do seu espírito de gratidão. Seja grato. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o próprio Deus, muitas das vezes, na sua maioria das vezes, ele agradecia sempre ao Pai. Lembra quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes? Ele disse: Pai, graças te eu te rendo. Eu te agradeço. Mas o povo ainda não comeu. Mas ele te agradeceu ao Pai. O que o Pai fez?
lhe concedeu a graça e os pães foram multiplicados. Minha pergunta é, querido irmão, querida irmã, quando é que você agradece? Você agradece antes ou depois de ver o milagre operado? Os homens da fé, as mulheres da fé, eles agradecem antes que o milagre é realizado. Antes de acontecer aquilo que eles pedem, eles primeiro agradecem. Tenhamos o espírito de gratidão para que o Senhor nos exalte, para que o Senhor nos leve nos mais altos. Eu amo aqueles que me amam, honro aqueles que me honram, e quando me buscam, me encontram, me acham, eu sou encontrado por eles. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado por vós. Eu mesmo me farei apresentar por vós. Aqueles que me buscam na madrugada, me acharão. Aquele que busca o Senhor com espírito de gratidão, com espírito de obediência, com espírito de disciplina. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele. No nome de Jesus. Amém.